Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast Tribu Talks. O Tribu Talks é aquele podcast que não é um podcast. Ou é um podcast? Eu não sei, Rafa. Me ajuda aí. Comigo aqui, o Rafão, sempre disposto aí a conversar e fazer esse podcast. Disposto? Ah. Eu não tô tão disposto hoje. Eu já tô meio cansado, lógico que tá. assim. Que cansado, Hoje eu tô- que, mano, é cansado. Hoje Você eu tá tô reparando meio- alguma coisa diferente em mim hoje ou não? Você tá sem terno. Por quê? Aí é contigo. Você não sabe? Não faço ideia. Eu esqueci do podcast. Galera, desculpa, mas eu esqueci que eu teria um podcast hoje. Então, eu pensei que eram só tarefas internas, sem contato com o cliente, mas não. Hoje eu estou aqui no podcast. Então, vamos assim mesmo. É. O que importa é o conteúdo, Rafão. E qual que seria o conteúdo de hoje? O conteúdo de hoje eu vou falar pra você. Geralmente, Ah. eu vou fazer esse parênteses aqui, porque geralmente quando eu vou falar do conteúdo, ele fala assim, não, peraí. Parece o João Kleber. É João Kleber, né, que fala. Sei lá. É. E daí ele João fala Kepler? sobre... Não, Kepler não. Daí ele fala, não, mas tem tal coisa pra falar, tal. Assim, eu não tenho nada pra falar, é só pra... Ela tá tirando foto sua. E aí, Mel? Bem? Só agradecer os nossos patrocinadores antes da Verdade. gente começar. Então, Olá. muito obrigado à galera do Rebeck Silva, vulgo nós, né? Tanto da contabilidade quanto do Advogados Associados. E também agradecer a Varus, que é o nosso outro patrocinador aqui dentro, que esse mês que está entrando agora, teremos novidades relacionadas a Varus. Ele vem pra cá, certo? Essa é uma das novidades ou não? Leandrão, ó, Calma. tô ficando com ciúme já. Você tá falando muito com o Rafa e eu fico por fora do que tá acontecendo. Calma. Então, ó, manda umas mensagens pra mim aí. Vão acontecer coisas. Beleza. Posso falar então sobre o tema de hoje? Não, mentira, pode. É o seguinte, o tema de hoje, eu dei 2 palestras, acho que nas 2 últimas semanas, né, sobre reforma tributária. As pessoas estão pedindo muito, né, para acompanhar a reforma tributária, dúvidas sobre a reforma tributária, porque assim, se você pegar, e você sabe, se pegar o tema, ele vai longe. É muita coisa que tem para fazer até o final de 2026, né? Mas tem um tema em específico que nas 2 audiências chamou muito a atenção, né? Tanto é que tiveram muitas perguntas sobre esse tema. E o tema é o split payment. Assim, acho que o split payment a gente já falou algumas vezes, mas não tem como não falar dele, né? Eu digo que a reforma como um todo, ela muda muita coisa. Pô, vai mudar a IPVA, que daí hoje tá em alta, que é aquela proposta do Kim Kataguiri. Kim Kataguiri. Ó, falei certinho. Kim Kataguiri. Enfim. Então tem a proposta dele que ele visa mudar como os modos do IPVA como estão hoje, né? E na reforma tributária vai alterar PIS, vai alterar COFINS, enfim. Só que a mudança que mais altera o dia a dia do empresário é o split. Exato. Né? E assim, até falando como reforma como um todo, eu vou falar aqui em primeira mão a surpresa e a novidade. Já? Pensei Já. que você ia deixar pro final. Não, mas eu vi uma lacuna. Ô, Mel, vem cá, deixa o pessoal agora. te conhecer aqui. Vem cá um pouquinho, rapidão. Rapidão. Essa aqui é a Mel, a nossa marqueteira do escritório. Aí, ó. Né? É ela que nos ajuda nos vídeos, nas edições, no podcast. Olha, onde você vê que tá bonito, foi a Mel que fez. Quando você vê alguma coisa que não tá muito legal, fui eu que fiz. Tá certo? Obrigado, Mel. Mas aí, ó, pra aparecer mais. Ela tá querendo pular, ela tá querendo... Mas assim, a surpresa é o seguinte. Não é só você que faz palestra, não. Entendeu? Olha Não é. aí! Na quarta-feira, Aham. não sei se você conhece o Marco Guedes. Puta, de nome eu não tô me recordando. Ele é nosso cliente há um tempo, ele fez um diagnóstico conosco e ele me chamou para falar com mais de 100 empresários que ele tem uma mentoria relacionada ao Mercado Livre.
Então, na quarta-feira, eu vou falar justamente sobre reforma tributária para e-commerces, para empresas que trabalham no marketplace. Muito legal. E assim, qual que é a maior dúvida deles? É um público que a mentoria do Marco ela é voltada justamente a quem quer começar. Né? Então a gente tem dois grandes públicos ali. A gente tem a galera que está começando e a galera que já vende, já está com 300, 400 mil ali faturados e estourando o Simples Nacional. Uhum. E assim, não importa qual nível esse pessoal está. O que eles sabem tá vindo um negócio aí E da eu quero reforma saber o que que é tributária. Hoje, porque assim, empresa no Brasil, se você é empresário, você vai conseguir entender isso. Quando você inicia uma empresa, você não pensa necessariamente no imposto que você vai pagar. Você pensa em fazer dinheiro. Você pensa em faturar. Você pensa em estruturar a tua empresa. Você pensa em faturar justamente para você ter dinheiro e conseguir investir nas coisas que você tem ali dentro. Então, num primeiro momento, você acaba não vendo essa parte da contabilidade, enfim, por mais que você precise dela, mas assim, é quase escanteado. Vai pro Vai pro escanteio. escanteio, é isso. Ah. É isso. Mas o ponto é, todas as pessoas que estão lá, elas falam, cara, o que vai mudar? O que vai acontecer agora? Agora que eu tava começando a entender alguma coisa, vai mudar tudo. Então, é justamente, eu tô indo lá tô preparando uma apresentação, justamente, para clarear um pouco. Muito ter uma legal. Eu tenho transparência algumas, maior. se você quiser, né, pegar como parâmetro, enfim, eu tenho algumas apresentações aí. Legal. Parabéns. Fico muito feliz. E para quem não sabe, a gente falou bastante de storytelling, né, antes do podcast. E eu vou fazer um storytelling aqui rapidinho e já volto pro tema. Mas eu, né, e o meu pai, o Alexandre, ele é prova disso. Lá em 2022, 2023, enfim, antes da gente ter o nosso podcast, eu olhava pra ele e falava assim: você nunca vai me ver na frente da câmera. Nunca. Nunca. Eu era uma pessoa, assim, extremamente tímida. Se eu entrasse num podcast aqui, eu iria estar tremendo. E o que eu algo falava pra você? irracional. E o que eu falava pra você nesses momentos? Não, obviamente você falava, não, vai acontecer, né, inevitável, não sei o quê. Eu falava, não vou aparecer e tal. Então, assim... Filho sendo filho. Comecei com podcast, depois fui fazendo os vídeos e tal. A apresentação pra mim, hoje já é mais tranquilo. Mas, cara, talvez há um ano não fosse. E você sabe Eu disso. sei disso. Porra. Foi de uma hora pra outra. Eu achei até estranho. Achei estranho, né? Quando você começou a fazer esses posts lá no Instagram. Eu falei, ué, o que tá acontecendo? É porque foi de uma hora pra outra, assim. Será Foi que a sem avisar. sanidade mental tá em dia Lógico dele, que tá. enfim? Posso fazer uma pergunta pra você, Nath? Você consegue pegar aqui o Note, não? Não, só... Cara, ficou bonito, eu quero mostrar, não posso? Você disponibiliza pro Eu pessoal. sei, mas... Ó, ficou muito legal. E aí? Se ela não conseguir, tudo bem. Tá mostrando ali, ó. Tá mostrando? Ah, que legal. Aí, galera, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha, e eu vou falar sobre esse tema aqui, já vou deixar aqui, ó. Tá dando umas piscadas nessa câmera ali, ó. Mas tudo bem. Vida que segue. Então, Rafa, mas... Então você criou coragem e agora tá indo pra cima. É isso. Mas assim... E quem quiser te contratar, como que faz? Eu não queria abrir, mas assim... É difícil contratar contabilidade, tá? E depois, assim, eu tô com Não. muitas surpresas aqui. Não, mas eu não tô falando... Olha, só pra você ver, eu não tô falando nem de contabilidade. E você tá Eu tô falando sobre o quê? Quem quiser te contratar como palestrante. Ah, tá. É outra fonte de renda. É outra, entendeu? Assim, Essa é aquela extra. tem que falar com a minha secretária. Ah, É que eu tô com a minha importante. gente. Eu tô importante aqui, entendeu? Boa. Mas vamos voltar pro tema? Vamos voltar pro tema. Então tá bom. Então agora eu vou entrar no meu storytelling, né? Porque foi muito legal. A primeira palestra foi também um cliente que nos solicitou. Ele faz parte de uma determinada associação e ele falou: Alexandre, cara, tem ali uns 30 empresários, enfim, que estão querendo saber mais sobre a reforma tributária. E eu queria saber
se eu posso contar com você, né, para bater um papo com o pessoal. Eu nem digo que é palestra porque é um bate-papo mesmo, né? Bater um papo com o pessoal, deixarem eles mais atualizados, enfim. Onde está a reforma tributária hoje, em 2026, e por aí vai. E eu falei para ele, claro que estou disponível, né, quero ajudar. Legal. E logo depois, um outro grupo de empresários, né? Nesse caso não foi nem, Ale, você pode? Foi assim, Ale, próximo encontro você vai fazer... Foi convocado. Eu fui convocado. Você vai fazer uma apresentação aqui para nós sobre reforma tributária. O pessoal está querendo saber muito, enfim, e tal. E preparar algo para a gente aí. Legal. Então, nessa também devia estar umas 30 pessoas. Então, ao todo, umas 60 pessoas, né? Falei com umas 60 pessoas nas últimas semanas aí. E um fato curioso é que quando eu cheguei no assunto, porque reforma tributária, eu começo falando do que é o IBS, o CBS, quais são os impostos que vão ser retirados, né? O que vai entrar no lugar e por aí vai e tal. Então, tem uma série de pontos que eu trago na apresentação que são importantes. Mas, nos dois casos, quando eu falei do split payment, né, da forma que eu falei, eu notei que as duas audiências reagiram da mesma forma. Mas, peraí, mas como assim? Eu não tinha pensado nisso, né? E eu falei, pô, olha, de fato, as pessoas eu já vejo muitos vídeos no Instagram, no TikTok, enfim, e as pessoas realmente falam de split payment e tal, mas não falam com essa profundidade que eu vou tratar um pouco aqui hoje, né? Não vou nem entrar muito a fundo, mas sobre esse aspecto. Então, eu vou dar o meu ponto de vista sobre o split payment, tá certo? E aí o Rafa fica bravo que eu quero mostrar minha apresentação aqui, mas é porque está muito legal. E além disso, eu trouxe aqui 3 dados muito importantes, por isso que eu trouxe o Note aqui, para falar sobre a reforma, né? E obviamente que acaba impactando também no split payment. Olha isso, 72% das empresas não estão preparadas. Isso aqui é pesquisa, tá? Não estou tirando do nada. 72% das empresas não estão preparadas para a reforma tributária. O que você me diz disso? O que eu digo de 72% das empresas não estão preparadas. Eu diria que as 28% ainda não foram atrás. Porque, assim, tirando a brincadeira, é um dado que me deixa muito preocupado. E eu falei isso na palestra. Me deixa muito preocupado, olhando para o Brasil, olhando para os empresários. Porque, assim, são tantos detalhes que tem a reforma tributária que as pessoas já deveriam estar se mexendo, já deveriam estar fazendo os seus planejamentos e tudo mais. Quando você recebe um dado desse, de 72% não estão preparadas, é muito preocupante. Olha o segundo dado que eu trago aqui. 33% nem começaram a discutir. Cara, onde que o pessoal está vivendo? E eu falo isso, galera, tipo, chamando atenção, mas chamando atenção assim para o bem, porque a gente está por dentro do que está acontecendo na reforma tributária, tá certo? E assim, se você for pegar o número de tarefas que nós, empresários, precisamos fazer até o fim de 2026, e esse ano que tem Copa do Mundo, que tem um monte de feriado, que tem, entendeu? Então, assim, passa muito rápido. Então, tem que se atentar para a reforma tributária. Na minha visão, acho que a gente tem que ser até realista. Porque, assim, o empresário, ele entende que tem uma reforma tributária vindo. Eu acho que não, porque 33... nem Então, começaram a discutir. Eu acho que a gente precisa ser realista. Porque ele sabe que tem uma reforma tributária vindo. 2026, já existe o IBS e CBS destacados, só que pela não obrigatoriedade, isso ainda está em discussão, enfim. Não, é obrigatório. Não, nos primeiros meses não tem obrigatoriedade, enfim. Tá bom, vai, segue. Posso? Pode.
Então, isso cria uma falsa ilusão para o empresário de que não está acontecendo a reforma tributária. Uhum. Porque a reforma tributária, né, não veio desse ano, mas em 2026 começa. Beleza, IBS, CBS, num primeiro momento, a gente não vai ter fiscalização, a gente não vai ter... Tanana. Então, Vida que segue. acaba ficando, né, na cabeça do empresário que não está acontecendo nada, por mais que esteja acontecendo. Em 2027, acho que começam os impactos reais disso na operação dele. E daí, qual que é a minha linha de raciocínio? Tudo vai impactar em duas pessoas. Vai impactar no contador ou no consultor tributário que ele tenha lá dentro. Acho que algumas empresas que são, pelo menos estejam fora do Simples Nacional, é interessante ter um consultor tributário além da contabilidade. Uhum. Vai ficar muito no encargo dessas duas pessoas, desses dois cargos, trazer a sensibilidade e trazer a realidade da reforma tributária para essas pessoas, para o empresário. Porque o empresário hoje, o que ele está pensando? O e-commerce, por exemplo, ele está pensando em abrir a Canton Fair. Do mesmo jeito que, tipo, beleza, está acontecendo a reforma, mas está acontecendo várias outras coisas dentro da empresa e cara, é maluquice ter que pensar em tudo isso ao mesmo tempo. A gente tá como se fosse numa bolha, né? Então a gente sabe de tudo que tá acontecendo, a gente sabe como que vai impactar a vida do empresário. Mas, no dia a dia é injusto. Né? Não, eu sei que é injusto. E eu acho que fica aí o nosso papel social, justamente, de trazer justamente essa informação, né? E das empresas terem dentro de casa isso. Porque o contador, propriamente dito, a meu ver, ele morre a partir da reforma tributária. Não estou falando da pessoa, estou falando do cargo. Porque ele vai precisar se redesenhar como profissional. Ele vai ter que trazer um lado, por exemplo, financeiro, de fluxo de caixa. Split payment, provavelmente você vai falar aí, mas impacta diretamente o caixa das empresas. Se você não tiver uma pessoa que entenda em relação à tributação como que isso vai afetar a empresa, esquece. Você está fora do jogo. Então tem essa questão financeira, tem a própria questão de se readequar às novas declarações, às novas emissões, como que funciona, né? Então, aquele contador que a gente tem no nosso racional, na nossa mente e tal, que é o cara que ele vai emitir guia, ele não existe mais no mercado. Eu quero chamar a atenção aqui por um ponto, para um ponto, Rafa. Você falou que a hora que começar isso é a hora que a maioria dos empresários vão, de fato, colocar a mão na massa, tal. O ponto é o seguinte, se o cara não estiver preparado até o final de 2026, ele vai ficar sem trabalhar. Ele não vai conseguir emitir nota. Entende? Até ele se organizar, até ele arrumar o RP dele, até ele entender tudo o que está acontecendo, calcular o preço, rever os contratos, enfim, tem uma série de coisas que ele precisa fazer agora. E assim, vou falar agora, parece que estou falando, vendendo meu peixe. De fato eu estou um pouco, mas enfim. Cara, elenca uma pessoa dentro da sua empresa, uma pessoa para ser dona da reforma tributária dentro da sua empresa. E contrata um escritório de advocacia tributária para acompanhar essa pessoa. É o mínimo que você pode fazer. Porque, caso contrário, você vai ter muita dificuldade mesmo. E tem assim, muitas coisas. Acho que o ponto... E eu tenho mais um dado aqui, mas pode falar. E eu acho que o ponto não é que eu sou contrário à tua ideia. E eu concordo com tudo que você disse. O ponto é que o empresário, de fato, no dia a dia dele, provavelmente ele nem leve isso em consideração, porque Sabe, é um pouco de cultura também, né? Então, mas assim, sabe quando a gente falava em palestras, inclusive de marketing, que a gente falava sobre a necessidade de fazer vídeos todos os dias, né? Pô, cara, estabeleça isso como uma tarefa do seu dia. Tem que fazer um vídeo por dia, não sei o quê. E as pessoas não faziam, a maioria não fazia. E tá tudo bem, não vai impactar diretamente o negócio. Vai impactar, mas assim, ela consegue de outras formas e conseguindo
outras formas de conseguir leads, enfim, tal, dá um jeitinho ali. Nesse caso aqui, por isso que eu estou frisando, por isso que eu estou chamando tanta atenção. No caso da reforma tributária, não é isso, Rafa. No caso da reforma tributária, não estou sendo exagerado, não estou fazendo como que é que o pessoal do jornal fala, que sensacionalismo. Não estou fazendo isso. Eu só estou chamando a atenção da galera para reforma tributária, porque quem não tiver pronto no fim de 2026 não vai trabalhar em 2027. É diferente de algo que melhoraria a operação dessa pessoa. Não, ela não vai operar, entende? Mas vamos lá. O terceiro ponto aqui que eu trago. 38%, então só recapitulando, 72% das empresas não estão preparadas. Ok. 33% nem começaram a discutir. 38% estão travadas no diagnóstico. Para onde que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Não, aí eu discordo, eu falo que é muito maior. Em relação a saber o que vai fazer, putz, Não. Aqui está dizendo o seguinte, olha, tem as pessoas que têm a consciência, elas estão por dentro da reforma tributária, só que elas estão travadas no diagnóstico. Então, é uma parcela pequena mesmo. Dessa parcela pequena, 38% não sabe para onde vai, entendeu? Não é do total. Bom, mas eu acho que é maior, mas eu entendi. entendeu? Então, assim, bom, vamos falar um pouco então de split payment, né? E depois eu acho que você tem um outro ponto para destacar. Tenho? Tem. Eu te lembro daqui a pouco. Então, vamos lá. Por que a gente está falando tanto do split payment? E eu vou falar de uma forma bem rasa, né? Até para não tomar muito tempo. Né? Depois, se você quiser entender um pouco melhor, tal, a gente pode disponibilizar o material, enfim. Deixa aqui embaixo, né? Deixa nos comentários, né? E a gente disponibiliza para você. Mas split payment é o seguinte: hoje, se eu vendo para o Rafael, está aqui na minha frente, essa caneca aqui por R$100, ele recebe os R$100, ele vai trabalhar com esse dinheiro dentro do fluxo de caixa dele, tá certo? E no dia que ele tiver que pagar os impostos, né? Então ele trabalhou com esse dinheiro durante, sei lá, 15, 20, 30 dias, né? Ele recebeu, então ele está trabalhando com esse dinheiro lá dentro no fluxo de caixa dele. E aí, quando chega no dia de pagar os impostos, ele vai lá e paga. Então, ele teve um float financeiro, que a gente chama, ou seja, ele teve um empréstimo do governo, né, que esse dinheiro não era dele, mas ficou dentro do caixa dele durante 20, 30 dias. A partir da entrada do split payment, quando eu pagar ao Rafael R$100 dessa caneca, ele vai receber na conta dele R$70. Estou falando de maneira aproximada. R$30 vai direto para o governo. Então, imagina, da noite para o dia, você perder 30% do seu faturamento, da sua receita, em forma de capital de giro. Sabe? Então, assim, tem que se planejar. Se planejar como? Você tem que se planejar através dos contratos que você tem, para você conseguir honrar. Tem que se planejar em relação a novos preços, né, que você vai ter que colocar de acordo com a alíquota, que também vai mudar. Você tem que se planejar em relação a esse fluxo de caixa. Será que sua empresa aguenta trabalhar durante esse período sem 30% da receita que acaba virando fluxo de caixa? Se você tiver que se recorrer a um banco, você tem já esse banco em mente, qual vai ser? Em quantos bancos você você trabalha hoje? Com quantos bancos você trabalha hoje? Será que não é melhor você adotar mais um banco, né, para você ter ali pelo menos uma outra opção, né? Porque geralmente o que está acontecendo, falando de banco, né, com o Banco Master, com o Eubank e outros mais, enfim, os bancos que eles fazem.
Ou eles aumentam a taxa, ou eles até tiram isso do portfólio, né? Então, assim, tem que prestar muita atenção. Então, 2026, recado final aqui, é ano de planejamento, tá certo? Concordo. E em relação a você, talvez você tenha esquecido, eu gostaria que você contasse para nós, e obviamente para alertar, né, quem está nos escutando, quem está nos assistindo, eu já peço clica aí, se inscreve, compartilha, comenta, enfim. Aquele caso do outro Tributalks. Ah, mas daí não tem nada a ver com split payment. Ok, mas assim, eu acho que o nosso papel, e você falou mesmo, o papel social, nosso papel é aumentar o nível de consciência das pessoas. E esse caso é um caso emblemático, na minha opinião, né? São muitas empresas que estavam nessa situação. Eu vou contar o caso, mas daí eu acho que vocês vão entender. Chegou em contato uma empresa, e é uma empresa de autopeças, enfim, e ela estava com faturamento expressivo, estava com faturamento de 300 e poucos mil reais, né? Chegou por onde? Através da nossa newsletter, Tributalks. Daí eu fui conversar com a empresa e fui entender, né, regime tributário, fui entender funcionários, fui entender o cenário como um todo. Sim. Em relação à tributação dela. E daí eles falaram, pô, tô no Simples Nacional e tal. Eu falei, pô, né, às vezes tem oportunidades em relação à recuperação de créditos, né? E na minha cabeça tava, tipo, a empresa, beleza, ela começou a faturar, né? Ela tá numa crescente, chegou ali no sublimite, que ela mencionou, né? A empresária mencionou, a gente tá no sublimite do Simples Nacional. Eu falei, pô, chega nesse momento, você tem que trocar, né? Você tá pagando o DAS mais o ICMS, né? Não faz sentido. Mas na minha cabeça tava, beleza, acabou de chegar nesse nível. Uhum. E aí, conversa vai, conversa vem. Ah, não, porque, né, já faz um tempo que a gente tá no sublimite. Eu falei, é mesmo? Faz quanto tempo que vocês estão? 3 anos. Ó, por isso que eu falo que é emblemático. Absurdo. Eu falei, o quê? Vocês estão há 3 anos no Simples? Ela, sim. Eu falei, tá, qual a possibilidade dela estar no Simples? Por que pode fazer sentido? Eu falei, tá, mas quantos funcionários você tem? Ah, eu tenho 10 funcionários, uma folha de 30 mil reais. Eu falei, pô, nem se fizer a conta mais básica do lucro presumido, vai dar Simples Nacional. No mínimo, essa empresa precisa estar no lucro presumido. Aí eu já comecei a levantar a bola. Eu falei, mas gente, tem algum motivo que vocês estão no Simples Nacional? Tem alguma coisa? Não. Inclusive, chega um momento que a gente para de faturar. Pra gente não estourar o limite do Simples, a gente para de faturar, limita ali a 380, não deixa chegar a 400, porque se chega a 400, estamos no lucro presumido. Eu falei... Então, só para eu entender, eles param de vender, é isso? E daí eu falei... No caso, ela mencionou... Se eu vender mais, eu saio do Simples Nacional. Eu falei, tá, mas e o que tem? Qual o problema de você sair do Simples Nacional? Ah, não. Daí nada contra contadores, pelo amor de Deus, até porque a gente tem uma contabilidade. Mas, não, porque o contador falou que se sair do Simples, pô, daí não dá certo. Eu falei, tá, mas não dá certo por quê? O que pode acontecer? Ah, não sei, eles não... Então, assim, eu acho que o contador ele tem um papel fundamental na empresa. Se a gente for fazer uma conta... Eu fiz uma conta, assim, de padaria, né? Que eu tava no Meet ali com a pessoa. Falei, pô, você tem uma economia mensal de no mínimo 25 mil reais. Se a gente pega 36 vezes 25 mil... Quanto que ela perdeu? Vamos fazer essa conta rápida. Assim, você tá mexendo com a empresa de outra pessoa, né? Tem que ter muita responsabilidade. 25 mil vezes 36... Consegue, Nath? Quase 1 milhão. 900 mil reais. E assim, não é algo que dá pra mudar, porque é escolha de regime. Exato. Não tem como você fazer. Recuperar esse valor. Não tem o que fazer.
Aham. E assim, provavelmente, daí falando um pouco de modelo de negócio, deve ser uma contabilidade que opere só no simples, ou um contador que, putz, ele trabalha só com o simples, ele não tem know-how para ir para um lucro presumido, lucro real, que daí entra naquela história que eu falei, pô, contador que não consegue se atualizar como a gente está hoje com a reforma tributária, ele tá fora do mercado, não tem o que fazer. E por que eu pedi para você contar essa Enfim. história? Sabe por quê? Porque, assim, me chocou tanto. E não é a primeira vez que acontece conosco. Você sabe disso, né? Outras vezes já aconteceram, tal, que o cara tem que parar de vender, porque senão ele vai estourar o Simples Nacional, tal. Mas os 3 anos me pegou bastante quando você falou. Né? 3 anos segurando Não, ali. e ela falou com uma naturalidade, ela falou, eu acho que já faz uns 3 anos. Eu falei, Entendeu? Então, assim, essa informação, primeiro assim, o empresário, aquilo que você Aí falou um ponto importante, pouquinho antes. um ponto Pode importante falar. só, e não foi falta da própria empresária chegar na contabilidade e falar, será que não tem um outro regime? É. E a contabilidade fala, porque existem acho que 3 tipos de contabilidade, tem a reativa, a consultiva e a reativa que você fala o que tem que fazer e a pessoa não faz mesmo assim. Eu acho que ela tá nesse terceiro. É verdade. Cara, que absurdo. Você precisa, né? É parte do teu trabalho. Quando eu falei agora há pouco sobre a reforma tributária e você falou, pô, dá até para entender, né? Porque, pô, a pessoa tem tanta coisa para fazer e tal, não sei o quê, e vai ainda ter que cuidar da reforma tributária, não sei o quê, papapá. Não, eu concordo, mas não tem jeito, tem que acompanhar, né? Tem que destacar uma pessoa no mínimo para acompanhar. E quando você fala desse caso, que a pessoa, inclusive, o empresário, ele foi até a contabilidade, né, pediu uma ajuda, e mesmo assim ele não conseguiu uma solução adequada, quantas empresas estão nesse momento passando pelo mesmo Cenário. desafio, né? E muitas vezes a confiança é tanta no contador, porque às vezes vem da família, desde o vem lá início da desde o operação. pai que montou a operação, depois passou para o filho, não sei o quê. É uma confiança muito grande. E quando o cara fala que não tem o que fazer, cara, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Quem sou eu para falar contra o fulano e tal? Então, não estou falando para ninguém brigar com o contador, não. Mas eu só estou alertando, né? Nós estamos alertando aqui para você ficar ligado nessas condições, porque tem aquele contador, sim, que a gente sabe que ele é especializado em Simples Nacional. Então, assim, se ele recomendar qualquer outro regime, ele está perdendo um cliente. Nesse cenário, inclusive, eu falo o seguinte: sua empresa está faturando seus de 300 a 500, 600, passou de 300 mil E já reais. era. Não, eu não tô falando do simples. Ah, Mas tá. passou dos 300 mil reais, já tem um tempo de casa, já tem 1 ano, 2 anos, no mínimo, de CNPJ. Cara, faz uma consultoria tributária. Faz um diagnóstico. Puxa um diagnóstico de uma outra pessoa. Veja se não tem outras possibilidades de você otimizar a carga tributária. É ótimo que se tenha a confiança no contador. E é até esperado, né? Ele mexe com informações muito sensíveis da empresa. Mas até como uma forma de buscar conhecimento de outras formas, né? Sentar numa mesa diferente daquela que você senta sempre. Enfim. E nós fornecemos diagnóstico tributário. Sim, mas sim, com certeza, com certeza. Mas eu digo num cenário Não, como eu todo, sei o que né? você está falando. Faz sentido. É Faz interessante total sentido. que se faça isso. E não necessariamente isso significa. Ih, abriu aqui. Significa que você precisa trocar de contabilidade. Muitas vezes você vai fazer isso. E vai dar aquilo mesmo que o contador está falando. A contabilidade está certinha, está ótima, não tem o que otimizar, por mais que seja difícil. Mas pode acontecer. E se acontecer isso, pô, o dinheiro que você pagou num diagnóstico, cara, ele tá pago, porque... A conta que você fez aí, quase 1 milhão, pelo amor de Deus. Mas assim, esse é o cenário que dá para buscar, mas se tiver tudo certinho, frente a cenário que a gente tem no Brasil... Tá ótimo. Tá uma maravilha. Pô, receba esse diagnóstico foi um valor muito bem investido. Receba esse diagnóstico com um sorriso no rosto e bora trabalhar, Porque bora trazer normalmente, mais. até aproveitar que você está falando, normalmente os clientes que passam pelo nosso escritório e pedem um diagnóstico, esse investimento é peanuts perto do que ele vai começar a receber a partir desse momento. Seja através de uma recuperação de créditos,
que a gente encontra com muita frequência, ou seja, através da mudança de um regime, a gente oferece, às vezes, um regime especial de tributação, uma vantagem, uma oportunidade, enfim, né? Isso já se pagou, né? E sobre o diagnóstico, quando a gente fala da parte de auditoria, ou seja, que a gente analisa os últimos 5 anos, eu não lembro de um diagnóstico que a gente fez que a gente não encontrou algo. Seja restituir ou seja pagar, seja um passivo que não estava demonstrado para a empresa ou seja uma oportunidade. Sempre tem algo. Pode ser, sei lá, 10 mil reais para cima ou para baixo, ou a gente já encontrou o quê, no máximo? Já passou de meia milha. Não. Eu acho que já foi mais. Foi mais, eu tô falando que meia milha já passou de 1 milhão. Já passou de 1 milhão, já, com certeza. E falando nisso, só para... eu tinha uma falsa certeza, sabe como que é? Quando você tem aquele pensamento... Você falou tantas vezes aquilo que se tornou verdade. Então, assim, eu sempre falava o seguinte... grandes empresas não têm oportunidades para nós. Ou seja, não vamos atrás de grandes empresas porque onde acontece os erros, né, são em pequenas e médias empresas. Porque as grandes, elas têm um departamento jurídico, né, muito forte ali dentro, muito robusto, que não deixa passar uma vírgula. E eu lembro quando nós... atuamos com uma empresa, ela nos procurou, e a empresa era grande pra caramba, era muito grande. E quando você falou de cifras agora, estou me recordando, né, não vou falar a cifra aqui, mas o que ela tinha, e não era muito perto dessa tese que eu vou falar, já tinha passado um bom tempo. A tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tipo assim... Não, pode ter qualquer coisa, menos isso, porque isso já foi tão falado, né, que todo mundo está sabendo. E a gente levantou um valor absurdo dessa grande empresa que ainda estava recolhendo da forma equivocada. Eu nem vou me aprofundar, mas essa empresa foi danada. Foi. Vou parar por aqui. Exatamente, vamos parar por aqui. É isso mesmo, né? Não foi não foi justa, mas Espertinha. tudo bem. Mas tudo bem. Sempre tem o próximo dia, né? Sempre tem o próximo dia. Enfim, algo a mais que você lembra aí que possa ajudar o nosso ouvinte ou... Cara, teve, assim, tem mais coisa, mas assim, a gente falou de split, a gente falou dessa outra empresa. Basicamente, a gente trouxe algumas histórias que a gente entende que vai fazer sentido na tua vida. Principalmente um pouquinho mais no dia a dia. Inclusive, é um formato um pouco diferente daquilo que a gente faz. E eu queria, inclusive, pedir a opinião do pessoal. Se esse formato é mais interessante, ou se aquele formato de atualizações, enfim... acaba sendo mais bacana para vocês. Talvez. Porque eu vejo prós e contras nos dois, né? Mas eu acho que a audiência é quem... Mas eu tenho um preferido, né? Porque eu também sou... eu consumo conteúdo pra caramba, né? Até pela posição que a gente tem na Rebeca Silva, enfim. Então a gente consome muito conteúdo. E o que eu mais gosto são de storytellings. Porque grava. Então você aprende... Por que você está rindo? Eu lembrei de uma coisa, eu vou falar na sequência. Então, porque você aprende e você... Pelo menos para mim funciona assim. Eu gravo mais, porque teve uma história envolvida ali. Sim. Eu tô rindo porque... Gente, vocês não... tem gente que tá assistindo e conhece o Alexandre, e tem gente que não. Mas ele falou assim, eu tenho o meu preferido. Quando ele tem o preferido dele, quando ele tem alguma opinião, assim, ele vai... Você tá vendo, ele vai fazer o possível e o impossível pra ele demonstrar que aquilo é a coisa certa pra você. Olha lá. Aí um storytelling de casa. A gente tava, acho que no domingo em casa, né, almoçamos e tal. E daí surgiu o tema IPVA, né? IPVA para carros híbridos.
sim, em São Paulo, o IPVA é isento ou não é isento. E daí começou uma mini discussão entre minha irmã, a Stephanie, e ele. Falou, não. Aí a Stephanie fala, não, não é isento. Ele fala, não, mas é isento. Não, mas não é isento. Ele falou, em determinado momento ele falou assim, pô, mas é minha opinião. Eu tenho que sustentar ela. Você tá. Tudo bem, termina que eu vou fazer a minha defesa. É minha opinião, é minha ideia, eu tenho que sustentar ela enquanto... Só que assim, eu tava pensando, eu tava tipo assistindo TV e eu tava falando assim, pô, mas é uma questão objetiva. É um negócio tipo, vamos pesquisar e vamos ver o que que é. Daí de fato tinha uma questão de isenção, mas era acho que pra 2 Toyotas, enfim, frente ao resto do pessoal que tinha que pagar o IPVA. Agora eu vou fazer minha defesa, então. Minha defesa é a seguinte, não foi bem assim. Não. Porque assim, se tem uma pessoa na minha frente que é especialista nisso, né? E ela estuda o tempo todo essa questão e ela fala para mim, não tem, eu vou falar, não tem. Se a pessoa que está na minha frente trabalha o dia inteiro com isso, né? E fala não tem, ok para mim. Só que quando tem alguém na minha frente que eu sei que lê de vez em quando sobre esse tema, mesmo porque a gente não trabalha com isso. E eu estava estudando o tema, porque a gente estava comprando um carro, enfim, tal. E eu lembro de ter lido alguma coisa a respeito. Então, enquanto eu não tenho certeza, enquanto eu não cheguei, naquele momento, não tinha feito uma pesquisa detalhada, né? Que depois foi feita. Depois foi feita e eu concordei, beleza. Mas assim, a probabilidade daquela pessoa estar certa era a mesma que a minha, 50%. Então, assim, vamos então pesquisar para entender isso melhor. O fato curioso foi que eu acho que é, eu acho que não é, eu acho que é, eu acho que não é. Falei, gente, é uma questão objetiva, vamos ver. Né? Então, mas tem que pesquisar. Assim, sempre tem que pesquisar, galera. E eu vou falar até por mim. Às vezes eu tenho quase que certeza sobre um determinado assunto, mas, por exemplo, fazendo vídeos, o podcast, gerando conteúdo. E às vezes vem um insight para mim assim, cara, dá uma olhada nisso aqui. Porque tem coisas que a gente vê diariamente. Tem outras que você já lidou com aquilo em determinado momento. Então, a probabilidade de você se equivocar é grande. Então, para aqueles temas que a gente não trata diariamente, de vez em quando eu falo assim, pera um pouquinho. Hoje tem IA, graças a Deus. Vai lá na IA, faz uma pesquisa rápida. Pá, é isso mesmo. Então, vamos em frente. E já teve casos de falar, não é bem assim. Vamos refazer, né, esse vídeo por conta disso. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu erro, eu acerto, mas eu sou difícil de alguém, como que eu posso dizer? Tá tendo muita explicação, hein, gente? Parei por aqui. Tá tendo muita explicação. Pessoal, muito obrigado. Mostra um pouquinho antes ali, eu consegui arrumar aqui. Aqui? Aqui o... mostra um pouquinho aí. Tá dando pra ver? Tá. Então vou fazer a apresentação aqui, Rafa. Não, galera, só para mostrar para vocês o cuidado que a gente tem, né, de preparar o material para vocês. Então, é isso aqui que a gente preparou hoje para vocês. E quem quiser essa apresentação, escreva nos comentários. A gente manda a apresentação sem problema nenhum. E tá bem legal. Né? Tem vários aspectos do split payment aqui. Olha, não seja pego de surpresa. Baixe o checklist de diagnóstico de impactos no seu fluxo de caixa. A gente tem esse material também. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, a gente tem sobre esse material, a gente tem sobre reforma tributária, né? Assim, graças a Deus, hoje, o empresário, ele tem informação e pode contar conosco. Pode contar conosco que a gente tem muito material, né? E a gente está a fim de ajudar você, tá certo? É isso aí. Pessoal, muito Semana que obrigado. vem estamos de volta. Obrigado pela audiência. Se você ainda não compartilhou esse vídeo, esse corte, enfim, compartilhe, vai ajudar muitas outras pessoas. E a gente se vê na semana que vem.
Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu.